Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir isso nos diversos horários. A gente está começando aqui um canal que é um canal de leitura da constelação familiar sistêmica do Bert Helling, usando como base a casa do Big Brother Brasil, né? Nós vamos analisar cada um dos personagens que saiu, que entrar, etc., do ponto de vista da estrutura deles familiar, né? Pai, mãe, avô e avó, e as consequências, até filhos, em alguns casos, e das consequências que isso causa na vida da gente, né? Para que, de uma certa forma, a gente entenda melhor o que é a constelação e o que a constelação trata, porque o que a constelação faz ter como base a família de origem que a gente tem, que essa família de origem vai gerar todas as consequências que nós vamos ter durante a nossa vida, né? Então a casa do BBB é como se fosse uma casa de família, é como se fossem todos irmãos, embora eles não se conheçam, embora sejam pessoas das mais variadas culturas e procedências, etc. Mas todos eles têm um pai e têm uma mãe, né? Que colocaram eles no mundo após uma noite de amor. Quer dizer, os nossos pais são as pessoas que têm uma relação amorosa e colocam a gente no mundo e dão esse prêmio que é o nosso próprio corpo. O pai é a estrutura de sustentabilidade da vida, né? O pai é que dá segurança. Geralmente o homem fica do lado direito da mulher quando é um casal. Isso é um detalhe que eu observei nos últimos anos. E é quem dá o limite para o filho ou para a filha, né? Sem o limite do pai, o filho percebe sente que tudo que ele fizer está certo. Ele não tem limites. E o limite da vida é algo muito importante, muito forte, muito determinante, para você saber onde é que você deve parar. Porque senão você vai por um caminho que acaba se perdendo de tanto você insistir naquilo, porque o teu pai não te deu um limite para que você pare em um determinado momento para você se preservar, né? E foi justamente isso que a nossa personagem de hoje, que é a Jade Picon, fez com o Arthur. E ela ficou perseguindo o Arthur de maneira que, como era um homem que fazia de uma certa forma o lugar do pai na consciência dela, então ela ficou brigando com o Arthur como se tivesse que superar o que o Arthur estava querendo fazer. E o Arthur acabou dando o limite para ela, porque o Arthur tratou ela muito bem, não se desfez dela em momento nenhum, não colocou ela no paredão, não colocou ela em nenhuma outra situação e deixou a coisa acontecer até ela mesmo se colocar no paredão, colocar o Arthur como confronto e acabar quase 84, 85% da população que vota no Big Brother tirou ela do programa. Então, de uma certa forma, o Arthur funcionou para dar os limites que a Jade Picon não tinha até então, né? É provável que no decorrer, porque ela é uma celebridade na internet, né? Ela tem milhões de adeptos, milhões de pessoas que seguem ela. Então é provável que de agora em diante ela consiga lidar com esse limite de forma mais tranquila. Então é mais ou menos isso que eu queria explicar e é mais ou menos isso que nós vamos explicar a partir da constelação familiar sistêmica, né? Porque eu vou falar um pouco mais sobre a constelação, porque durante o século passado, durante o século XX, a terapia que predominava, a filosofia que predominava, era a filosofia iniciada por Sigmund Freud, né? E que dava soluções para muitas coisas. Eu mesmo fiz muitos anos de terapia freudiana e lacaniana. Mas no século XXII, o Bert Helling nasceu em 1925, mas ele morreu em 2017. Em 1990, ele deflagrou com a constelação. E a constelação, que é
uma terapia e uma filosofia de mudança de paradigma, vai percorrer durante esse século que deve se iniciar após a pandemia, né? Então, a constelação é algo que cura. Ela não só cura questões mentais, como cura algumas doenças, como cura situações de doxas, etc, etc. Então é isso que eu queria deixar por hoje registrado. Eu gostaria de agradecer a Isabela, que está comigo nessa parceria. Muito obrigado por tudo.